Olá, queridos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre ajuda. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Já estava com saudades de fazer lives. Hoje nós vamos falar sobre ajuda com ninguém menos do que Elza Carvalho, nossa mestra. Sabedoria em pessoa. Alguém que eu tenho muito respeito, muito carinho, muita admiração. Uma das minhas grandes mestras aqui na jornada do pensamento sistêmico das constelações familiares. E hoje nós temos algo importante para falar com vocês sobre ajuda, especialmente para os profissionais da ajuda. Então, o que eu preciso pedir para vocês? O que é um profissional da ajuda, né, gente? Acabou de começar, Paula. Nesse exato minuto. Começamos há 1 minuto. O que eu quero pedir para vocês de forma bem gentil e amorosa, que vocês peguem um aviãozinho que está aqui e que vocês encaminhem para pelo menos 3 pessoas que trabalham com pessoas, tá? Que não precisa, às vezes a gente acha, gente, que o profissional da ajuda é só o profissional que trabalha com terapia, não é, tá? Então, se você trabalha com gente, saiba que você também é um veículo aí de ajuda. Então, me parece que essa live aí vai contribuir com a jornada de crescimento e desenvolvimento de todas as pessoas que estão aí querendo compreender um pouquinho mais o que o pensamento sistêmico, o que a filosofia sistêmica, o que as constelações familiares, o que Bert Hellinger, o que nós, através da nossa experiência aqui, e o campo e o repertório, nos trazem sobre a verdadeira ajuda, né? Sobre as posturas que ajudam, sobre os comportamentos que ajudam, a forma que a gente tem de ajudar, né? De a gente sair de paradigmas do passado, onde a gente acreditava que ajudar significava fazer tudo. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Vou esperar a Elza chegar, não sei se ela já chegou aqui ainda, vamos ver, acho que já chegou, né? E aí eu peço para que vocês encaminhem aqui a live para pelo menos 2 ou 3 pessoas e que vocês me contem aqui, se vocês estão aqui de primeira vez, então assistindo uma live aqui minha primeira vez, e de onde vocês falam, que estado do Brasil que vocês falam, se vocês estão aqui em São Paulo, que eu sou de São Paulo, né, gente? Então, tem muita gente de São Paulo aqui, me contem, me digam se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, que eu esqueci de perguntar, vamos ver. Me contem, gente, de onde vocês estão falando? Ó, tá entrando. Elza, querida, cadê você? Eu tava lá fora, andando na grama, para poder acalmar. Ai, que delícia. Ai, que delícia, Elza. Seja muito bem-vinda Obrigado mais uma por vez. me receber aqui, viu, Luísa? Hoje eu precisei mesmo dessa santa ajuda sua, mas olha, eu já começo me colocando disponível para os seus alunos. O que você precisar dessa tia? Dessa tia professora, dessa professora, eu estou com você para fazer as trocas, o que você, por favor. Ai, que delícia, que delícia. Seja muito bem-vinda, é uma alegria te receber aqui, é uma alegria poder aprender um pouco mais com você, poder trocar um pouco mais. Eu estava pensando hoje de manhã o quanto que é importante, até já falando um pouquinho sobre, né, fazendo uma pequena introdução antes de você se apresentar mais uma vez, porque pode ser que tenha alguém que não te conheça, o quanto que é tão importante a gente sempre se colocar nesse lugar de aprendiz, né? Sempre se colocar nesse lugar de aluno, voltar para a cadeira de aluno é tão importante, né? Então aqui eu me coloco também, mais uma vez, como uma aluna sua, que sempre aprende um pouquinho mais com o seu carinho, com a sua postura, com a sua condição, com a sua sabedoria. Tenho me inspirado muito em você para melhorar um pouco aqui enquanto pessoa e profissional, e sei que vai ser extraordinário, como sempre. Mas antes da gente começar, Elza, se apresenta um pouquinho, porque eu acho que pode ser que tenha alguém que não te conheça. Se tem alguém que não conhece a Elza aqui, gente, já vai lá, já segue ela, porque é perfeita, mestra, maravilhosa de todos nós. Então, olá, Luísa, bom dia. Eu começo externando, então, a minha gratidão a você
e a todos que estão aqui a partir do meio-dia, né, que é um horário, eu sinto que é um horário recheio, então eu gosto muito também. Aprendi isso com você, que o meio-dia ele é maravilhoso, foi você que me ensinou, você que me proporcionou sentir que é possível fazer também na hora, esse horário, né, do meio-dia, maravilhoso. A gente vai bem no meio do dia. Então, para mim, acabou tendo um significado muito importante, porque comecei isso com você. Então, eu sou Elza Carvalho, né? Na verdade, eu sou a Elza Vicente Carvalho. Eu sou filha da Laurentina e do seu João, uma professora desaposentada. Estou aqui com as constelações já há bastante tempo. Podemos dizer que eu sou uma terapeuta de vanguarda, né? Faz tempo que estamos na lida aí. Mas é maravilhoso também dizer para as pessoas de o quanto eu posso também me inspirar em você. E como tantas outras consteladoras jovens, né, jovens mesmo, até de caminho, e o quanto vocês se apresentam para mim como mestras e tudo que vocês fazem, né, eu vejo assim todo o seu a forma como você se põe, o jeito que você se coloca. Então eu me lembro muito assim, né? Eu falo, nossa, ela é bastante sensorial também, como a Luísa é humana. E eu sinto que essa é uma das posturas que nós precisamos ter, sabe? Mostrar o nosso humano, o quanto que nós somos humanos, porque nós não vamos, como ajudantes, brincar de Deus, né? Então eu já venho dessa caminhada e estou na lida aí num caminho evolutivo com essas constelações, né? Então, eu sinto que ainda tenho fôlego, a sensação que eu tenho é que depois daquela parada, né, que eu tive aquela experiência muito, muito importante também para mim. Eu sinto que agora, de fato, eu voltei, como diz Bert Hellinger, né? Muitos de nós passam por experiências muito profundas e às vezes demoramos um pouco a voltar, e foi com ele que eu pude identificar que, de fato, eu demorei um pouco porque eu fiquei um pouco no aéreo, né? Fiquei um pouco ainda, parece que eu precisava retomar todas as partes da minha alma, sabe? As partes da Elza. Então eu demorei um pouquinho, mas eu sinto que agora eu estou inteira de novo. E você tem sido uma inspiração também, e outras tantas consteladoras, né, que eu sigo. Então essa é a Elza, uma ajudante que procura sempre ficar com os pés no chão, bastante humildade para aprender também, né? Um pouco de mim, né? Moro em Curitiba, tenho espaço Conviver, e é isso, acho que sou mãe, sou vó, suficiente. Essa pessoa fantástica, maravilhosa. Elza, obrigada pela sua apresentação, sempre tão emocionante. É realmente uma honra e um orgulho aprender a estar com você. Fico muito feliz e muito honrado de alguma forma também poder ser inspiração. E me parece que o que você traz sobre a humildade é algo que eu sempre gosto de alertar, não só as minhas alunas em formação, nos avançados, mas para todo mundo que está aqui, o quanto que a gente precisa lembrar de onde a gente veio para a gente não se perder no meio do caminho, né? Porque o quanto que eu digo que às vezes até esse universo aqui do Instagram, do digital, que é tão maravilhoso, né? Que pode ser tão próspero e ajudar tanta gente, o quanto que ao mesmo tempo ele também nos coloca num lugar, às vezes, de perigo, entre aspas, aqui, da gente não se perder, da gente não se vender, da gente não ficar tão iludido e seduzido com os números, com as pessoas, com os dígitos, e para a gente se lembrar que, na realidade, a nossa essência, né, e aquilo que realmente tem um potencial de transformação na nossa vida e na vida das pessoas é a nossa capacidade de permanecer humano, né? Então, me parece que talvez seja um bom jeito da gente começar, né? O que é essa verdadeira ajuda é também esse desenvolver dessa postura de humildade. E a gente desmistificar um pouquinho a humildade. Não sei se faz sentido para você, porque às vezes me parece que as pessoas têm uma falsa ideia a respeito de humildade. O que você acredita que Para possa mim, contribuir querida, bom, primeiramente que eu estou bastante emocionada aqui com você. Eu amei, você fez um post lá que você se mostrou assim, você falou assim, caí na tinta. Você falou, né?
Aquela hora, mas eu ri muito, sabe? Eu falei, tá vendo? Ela ainda tem humor, né? Amei. Então, assim, tem uma emoção. Eu vi que a Déia entrou também aí agora. Ontem eu fiz uma live com a Déia de Santos. Você vai conhecê-la, você vai amá-la também. Uma linda. E tinha alunas suas conosco na live. Nossa, uma delícia poder receber Ai, o que legal. afeto que você fala dessa professora. E isso é humildade. Eu estou te dando um exemplo de humildade, de você não ter nenhum tipo de receio, de me acolher no seu canal, de nós falarmos sobre postura, me ajudar a alavancar todo o trabalho de São Paulo, que é maravilhoso. Vou ter você lá no sábado, porque são 2 dias, né? Nós vamos estar sábado e domingo. Então, eu me sinto, assim, é uma humildade para mim, mas é uma humildade grandiosa, sabe? Sabe, eu fico tão à vontade com você, com outros, como eu fiquei ontem com a Déia, aqui, né? E com outras. Amanhã eu vou estar com a Cristina Florentino. Nós vamos conversar às 7 da manhã, tudo bem, Delícia. né? Maravilhoso, eu gosto mesmo cedo. Então, isso é humildade, é poder transitar, reconhecer. Por exemplo, não é porque eu sou uma vanguarda que eu cheguei antes, que eu nasci antes. Eu vi um tempo antes de você, não é? Mas o que é maravilhoso é a gente perceber que nós não precisamos, de fato, sermos. Como é que a gente fala, Luísa, quando a gente fica concorrentes, né? A lida que nós temos como ajudantes nos põe em contato com a espiritualidade. Nós não vamos levar, quando nós nos formos, os algoritmos, nós não vamos levar os milhões de seguidores. Nós levaremos aquilo que nós entregamos, que serviu à vida e que fez, junto conosco, fluir na vida. Foi o que eu falei na rádio hoje de manhã, né? Você acredita que eu fiz um programa de rádio? Oi, se eu te contar. Mas eu vou falar Legal, para muito ela legal. chamar você, que eu tenho a impressão que você vai clarear também, ajudar nesse caminho aí. É uma delícia, você vai amar. É bem gostoso, é um desafio, mas é gostoso. Então, Luísa, a humildade, ela nos põe numa simplicidade. E a simplicidade, ela nos deixa com os pés no chão. Aliás, você tem uma outra frase também que você tem usado bastante. Olha como é que a mestra tá te estudando, né? Eu estudo, cara. Eu estudo, penso que eu sou uma boa aluna. Você diz assim, põe o pé que, acho que é Deus põe o chão, é isso? É Deus? É isso, põe o pé que Deus Exatamente. põe o chão. E eu disse, nossa, meu Deus, esse meu Deus já me pôs o chão tantas vezes. Você já me pôs o chão tantas vezes. Então, eu também fiz uma pequena reflexão. Eu chamo isso de humildade, sabe? Quando a gente é capaz de enxergar o que tem lá no outro que me serve, que eu posso aproveitar. E por que não? A humildade da gente achar que a gente é o curador das pessoas. Essa, para mim, foi a primeira coisa que eu tive que aprender com Bert Hellinger, né? Assim, meu Deus, nós não curamos mesmo, mas nós somos agentes de cura, que significa essa humildade de poder olhar para o outro e ele poder sentir, olha, aqui eu posso falar até aquele segredo que eu não falei para ninguém, mas com essa aqui, com esse ajudante, homem ou mulher, eu posso falar, porque eu sei que tem uma ética amorosa aí, que vai além da ética legal, né? Então, humildade para mim, Luísa, é eu dizer para você, Luísa, tem como a gente se juntar para falar um pouco? Você pode estar comigo lá? Eu queria tanto ter outras vozes comigo, porque eu sinto que a gente vive, né, parece que tem um furacão, né, no digital e está tudo envolvendo a questão das constelações. Eu me considero uma ajudante que cuidou muito do campo das constelações, sabe, Luísa? Eu nunca expus nada, eu sempre preservei o máximo que eu pude preservar. Então, para mim, isso é muita humildade, chegar e dizer, olha, eu preciso da ajuda das pessoas que possam estar comigo, né? Então, Luísa, para mim isso é humildade, sabe? Não se sentir menos e nem mais, né? E aí, só para completar, quero dizer para você, onde eu busquei a estrutura para minha humildade, para poder olhar para o outro e não julgar. Quando eu parei de me julgar perante a minha família, onde eu fui encontrar força para botar o outro dentro do sistema dele, poder lidar com ele na humildade
eu também pude olhar para a minha família. Quando eu me coloquei dentro da minha família, eu falei, ó, tá aqui, ó. Tem a minha mãe com o destino dela, o meu pai, que não foi pouco, não foi pouco. Aí eu consigo ficar na minha humildade, porque assim como eu tive que vencer, vencer mesmo, muitas durezas do caminho dos meus pais, eu estou pronta, né? Nossa, sabe, é como se minha mãe dissesse, sim, filha, sim, é isso mesmo. Então isso para mim é humildade, sabe? Não tem estrelismo. Lidar com espiritualidade não tem estrelismo. Lidar com a espiritualidade é você precisa demonstrar na sua ação. Esse Jesus que é maravilhoso, esse Deus que é fantástico, do jeito que eu cumprimento, do jeito que eu preparo a comida, no jeito que eu olho para você e te abençoo. Sabe? É a postura. Viver a espiritualidade é a postura. A postura no humano. Feito isso, Luísa, eu tenho a impressão que a gente pode saber que somos humildes, né? E é uma obrigação. É uma obrigação a gente praticar a humildade. Já comecei a chorar, hein, Elza? Nem 15 minutos de live, você já me fez chorar. É tão fantástico, Elza, poder ouvir uma mestra como você, né? Numa jornada já tão mais longa e com tantas experiências, e obviamente com erros e acertos, porque também é temerário a gente acreditar que as pessoas que têm uma grande jornada não erraram ao longo do caminho, né? E através dos seus erros puderam se atravessar também, né? Atravessar suas histórias, atravessar suas dores, os seus vales. E muito maravilhoso você ter trazido o aspecto da espiritualidade. Se você está me acompanhando um pouquinho, talvez você tenha percebido que eu tenho trilhado uma jornada da espiritualidade cada vez mais intensa. E o quanto que nessa jornada a gente realmente precisa se despir de todos os títulos, dos status, daquilo que a gente dos diplomas que a gente tem, das conquistas que a gente teve, para que a gente possa realmente estar presente na presença, né? E fiquei toda arrepiada agora. E que isso também tem muito a ver com o quanto que a gente consegue ajudar verdadeiramente. Porque se eu não trilho essa jornada, pessoa, né? Se eu, Luísa, filha da Valéria e do Rogério, com todas as minhas experiências, os meus desafios e as minhas falhas, se eu não percorro esse caminho antes de querer ajudar o outro, eu não consigo, na verdade, eu não consigo ajudar, né? Então, eu acho que amigo aí da humildade também tem da gente sempre olhar para nós como essa grande fonte, né? A nossa história, a nossa origem, as nossas experiências, que elas nos nutrem para que a gente possa caminhar um pouquinho e na medida em que a gente caminha, a gente consegue trazer as pessoas até o lugar onde nós estamos, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Bert Hellinger. Você só leva o seu cliente, a pessoa que você ajuda, né? A pessoa que está aí, um aluno, um seguidor, quem quer que seja, até onde você foi. E a espiritualidade entrou na minha vida, me arrebatou, desde sempre foi, mas eu sempre deixei ela um pouquinho de lado, porque eu não queria misturar as coisas. A minha bandeira era como que eu vou viver a minha espiritualidade e trazer isso para a minha vida, para a minha empresa, para os meus alunos de forma intensa e visceral, porque eu acho que quando a gente começa, a gente não consegue fazer mais ou menos, e não misturar, né? E não misturar. E aí eu vou ser bem honesta com você, bem transparente. Eu não tenho uma resposta, não encontrei uma resposta ainda. E eu precisei muito me vulnerabilizar mesmo nesse lugar e, entre aspas, aqui, pagar um preço em relação ao mundo mesmo do questionamento. Bom, mas se a constelação não é religião, se não tem nada a ver com espiritismo ou nem com espíritos, como que você diz que está tudo junto? Né? Então, contribui com a gente um pouquinho com isso, que eu acho que vai ser muito bom para mim, que eu estou passando por esse momento tenho também. Visto lá, né? Sabe, um salmo que me acompanhou muito enquanto eu me tornava esse ajudante, porque a gente vai se tornando ajudante, não é? Eu estava me aposentando da Federal como docente,
Claro que trilhei todo o caminho, porque eu começo na zona rural. Uma hora até quero fazer uma live e contar um pouco disso para os professores, para estimulá-los, né? Como vale a pena. E quando eu venho para esse chamado, que às vezes eu falo que foi um totem, né? Que se apresentou para mim, né? Eu, por vezes, quando eu chorei, e por vezes que pedi colo, né? Para assim, sabe, para o meu marido, me dar um abraço, porque eu acho que, nossa, está sendo muito. é, Só um pouquinho, Luísa, tem gente pedindo e bastante ênfase para a gente tirar os Tirar os comentários. comentários, Obrigado, né? viu, gente, ter Poxa, avisado, que a gente fica tão empolgado que a gente esquece, né? eles não conseguem ficar subindo os Abre comentários, de depois a novo, gente né? abre para eles fazerem Então, perguntas. eu me vali muito dessa ajuda. Se você vai conhecer o Carvalho, você vai amar esse mestre maravilhoso. Assim, sabe, eu me lembro uma vez que eu sentei assim na escadaria lá do antigo Conviver, eu disse, é isso mesmo que eu quero, sabe? E eu ficava muito em silêncio para ouvir a minha intuição. Eu ficava muito em silêncio, eu achava assim, meu Deus, é muito. Será que eu não vou me vincular? Será que essa coisa de lidar muito, servir a vida? Mas eu sabia no que eu estava, o que estava me dando medo, era a questão da morte. E quero contar aí para os iniciantes, né? Eu disse, nossa, o que eu sei da morte? Você veja, 23 anos atrás, eu estou com 70, então você pode computar a idade que eu estava, né, em termos cronológicos. E energeticamente eu não tenho mesmo, né? Eu estou na energia que eu decido ter. E eu fui me aproximando da espiritualidade. E foi lá que eu encontrei força. E aí eu uso alguns salmos que para mim foram referência, sabe? Muita referência. E tem uma frase de Bert, Luísa, que todos nós consteladores, deveríamos ter essa frase. Quando ele fala que quem se dedicar a esse trabalho, que são as constelações, porque as constelações, vou abrir aqui um parênteses, né? As constelações, para mim, elas nos colocam numa energia, porque é toda a ancestralidade que está chegando pelo campo morfo, pelas informações daquele que está constelando. Então, nos é dado permissão por quem constela, para que a gente adentre esse nicho desse campo morfo genético dessa pessoa. Então, nós passamos a pertencer, e lá tem morte. Claro que eu falo agora para você assim, mas eu demorei para compreender qual era a energia. Se a gente pode usar uma palavra assim, qual portal é esse que se abre diante de mim como constelador? Que essa pessoa que está aqui comigo, ela me permite adentrar, de olhar para a avó, de olhar para o vô, para aquele assassinato, para aquela morte, para aquela fatalidade, ou até para aquele batizado, ou para aquele moço, para aquela moça que casaram e foram felizes, e tem tantas coisas lá. Mas eu me dei conta disso, Luísa, né? Que eu precisei da fé, eu precisei confiar que eu poderia, sim, a partir desta permissão que o constelado me dava, porque precisa da permissão. Se ele não conectar, nós simplesmente recolhemos, porque é ele que vai dar o start, né? Então eu ia para os salmos, transformava em mantra, sabe? Usei bastante o Ho Oponopono, e quero contar para você, assim, nos primeiros anos, como era muito power as constelações, eram aquelas constelações, né? Nossa, que o campo ainda não tinha sido mexido. Eu tinha uma musiquinha lá e eu tinha a Ave Maria de Gounod. Eu nem sei se é assim que pronuncia. Por quê? Porque eu me lembrava de quando eu era pequena, lá na minha cidadezinha, quando morria alguém, tocava o sino e punham essa música. Então eu tinha isso como algo que eu poderia acalmar toda aquela questão com os mortos, porque eu constelei assim muitos acidentes de aviões, né, grandes, muitas fatalidades, né? Essa professora já passou por alguns portais aí, né? Tá tudo bem. E o que vem para a gente tá na nossa frequência e a espiritualidade ela é tão sagrada, a fé, né? Porque a espiritualidade ela se manifesta na fé. Então eu tinha essa Ave Maria, e eu falava, meu Deus, o Bert não usa música, e aí eu faço o quê?
Aí eu falava assim, não, mas eu sou brasileira, e os nossos campos são assim, eu vou ver depois o resultado. Eu media, né? Porque eu media. Aí compreendi também que prece de Cáritas. Você acredita que eu já usei prece de Cáritas lá no começo? Uma senhorinha falou assim, professora, ó, eu tenho a prece de Cáritas aqui na minha bolsa. A senhora quer? Eu acho que aqui seria bom. Você compreende as ajudas? Porque o campo, ele está te ajudando, o campo, ele está te mostrando. O que é o campo? As informações que estão lá. Eu disse para ela, a senhora pode ler para nós? E o campo fez assim. Que depois também eu fui compreendendo, né, que isso tudo é frequência de amor. O que é espiritualidade? Frequência de amor é aquilo tudo que você vai trazer, que vai trazer sossego para o outro, também para os mortos. Também para os mortos. Porque eu me lembro assim do Bert levantando o morto, e ele falou assim, bom, sou obrigado a pedir ajuda para o morto, né? E lá pela frente eu também me vi assim, chacoalhando o morto, eu falei assim, olha, desculpa te incomodar. Eu falei, desculpa te incomodar, mas eu preciso de uma frase sua para sua neta. Ela precisa ouvir. Eu vi antes, eu antevi, aquilo se pôs. De onde vem toda essa força? Ele disse, me deixe morrer, minha neta. E simplesmente ele acalmou tudo, o olho fechou, porque aquele tempo a gente checava se os olhos dos mortos fechavam. Era uma indicação muito importante que a gente tinha como ajudante, né? E aí eu me pego, né, com essa Ave Maria que com o tempo isso acalmou, eu me pego não necessitando da prece de Cáritas, mas toda essa informação ficou em mim. Então, só o fato de eu me lembrar da minha fé, da minha espiritualidade, a sensação que eu tenho é que eu crio um escudo muito sagrado no meu entorno. Aí eu entro com aquele que está constelando, ele me permite entrar lá. E sabe, Luísa, vem muita gente muito religiosa constelar. E posso dizer a você que sem essa fé que eu aprendi a ter, e aí eu vou dizer para você sobre a morte, eu pensei assim, numa jornada, eu vou pedir licença para os meus alunos, e eu quero olhar para... Aí eu falei, anjo da morte, aquilo parece que ficou gostoso no meu coração. Foi assim que eu transitei com a morte. Então, colocou a morte, eu olhava para a morte, eu olhava para a vida. Qual sensação eu tinha? De repente, Luísa, fui praticando, praticando. Quando eu vi, era a mesma sensação. Que lá havia uma força nesse campo da morte. E tem uma força aqui no campo da vida. E aí eu comecei a lidar e percebi que era isso que faltava para nós ajudantes. Que alguém conte para nós sobre a morte. Porque muitos de nós vai para as constelações e tem medo da morte. Quem tem medo da morte não deve fazer esse trabalho. Não deve, porque vai sofrer muito, né? Então, espiritualidade é algo muito grandioso que nós podemos aprender. Aprender mesmo, sabe? Aprender a ler os salmos, por exemplo. O Senhor é meu pastor. Mas eu fico pensando, né? Que tipo de ovelha eu quero ser, não é? Porque eu não posso, Luísa, transferir. Eu não posso transferir, porque, se Deus quiser. Como se Deus quiser? Eu sempre quero. Deus é. Não é Deus Luísa, Deus é. A questão fica aqui assim, ó. O quanto que eu quero me conectar. O quanto que eu permito que esse é no meu sou, e eu também sou. Então eu também... então, a minha espiritualidade é uma conexão com isso que eu acredito. Na frequência, nas boas palavras, no amor do coração, eu acredito no perdão. Aí eu comecei a sair, também começar a colocar Ho'oponopono, né? Eu deixava lá baixinho, eu sabia que aquilo estava, porque era uma casa antiga que a gente foi, né, para trabalhar, eu sabia que aquilo estava removendo tudo, nós estávamos acolhendo aquelas paredes todas com muito amor. Depois de um tempo, Luísa, quando eu conheci o Hammer, será que é interessante contar essas coisas? Acho que é, né? Eu comecei a pôr o Claro, Hammer, tem tudo a pôr o ver. Hammer, sabe, aquela canção de Hammer. E aí eles chegavam, a gente fazia uma meditação pequena, ouvindo, e aí eu trabalhava as sensações, como é que vocês estão. Aí comecei a perceber, Luísa,
que o campo ele se movimentava diferente. Começou a ter um resultado concreto de tudo aquilo que nós somos ressonância. Então eu fui aprendendo, Luísa, foi aí que eu fui aprofundando, eu fui aprendendo, e fui contando, e fui vendo, né? E agora é um totem tão firmado assim no meu coração, que quando eu vejo você fazendo as suas buscas, eu mando assim uma mensagem para você. Isso mesmo, Luísa, isso mesmo, é a palavra. Dentro da palavra tem outras palavras, dentro da palavra tem emoção. Aí, menina, é isso mesmo. Você vai buscar a sua identificação com a sua força interna, que é o Deus dentro de você, que nós somos uma parte dele. E aí a gente vai lidar com a vida e a morte dentro dessa espiritualidade. Mas eu contei para você tudo que eu fui fazendo gradativamente, até eu poder olhar para a morte no campo, né? Teve uma vez que a pessoa que representava a morte saiu do campo, saiu de lá e veio e falou assim para mim, há muito tempo que eu esperava isso. Eu, eu me calei, né? Eu respirei, dobrei e disse muito obrigada, porque era uma resposta para mim, né? E aquela foi uma constelação, Luísa, onde pela primeira vez, querida menina, eu pus alguém de braços abertos. E veio para mim muito forte assim, ó, chega a me emocionar assim. A frase que veio foi para aquela pessoa: olhe, a cruz está vazia. A cruz está vazia, o sacrifício já foi pago. Não há mais necessidade de expiação. E vieram muitas outras vezes. E eu me lembro assim que ela já foi para o chão, tal, eu a levantei e falei, não, você vai olhar para a cruz. Você vai olhar e você vai ver se Deus está lá pregado. Deus não está mais lá. Jesus, desculpa, não está mais lá. Então tem que valer a pena, né? Então foi daí que eu comecei a sentir a espiritualidade dentro do campo. Por quê? Porque nós trazemos as tradições religiosas através do constelado, nós trazemos a reza da avó, nós trazemos os terços, nós trazemos todas as forças que permeiam a família do constelado. E aí, se isso não encontrar eco em mim, o que eu vou fazer como consteladora? Então, Luísa, é o que eu posso contribuir, né? Eu fui aprendendo, eu fui lendo e respeitando a morte. E digo a você que tive muito medo, porque eu não aprendi a falar com a morte, eu não aprendi a lidar com a morte. O que era morte para mim, né? Era alguém no caixão e a gente ia lá e dava tchau, e chegava no cemitério, punha um pouquinho de terra lá, né? Ainda ajudava o coitado a ficar mais enterrado ainda, né? Então, era isso. O que eu sabia da morte, Lu? O que eu sabia, né? Claro que a morte, ela é um totem importantíssimo no na nossa lida, né? Então, um pouco, nem sei se ajudei aí, viu? Nem sei, nem sei. Nossa, muito! Então, o Tô aqui Hammer, olha, você veja, arrebatada. Hammer, Oponopono, teve prece de carta, teve os... Eu entro na minha sala, por exemplo, e o Carvalho vem e põe reiki em tudo, né? Que é simplesmente harmonizar as energias, né? Mas eu também aprendi a não mistificar. Eu entro na minha força. O que é a minha força? Do confiar. Do confiar. Eu já estou dentro da minha família, acho que, entendeu? Eu estou bem sentada lá, eu acho que eu estou tão comportada que acho que eu estou numa cadeira com a almofada muito boa. Estou bem sentadinha na minha família e, portanto, eles estão aí comigo. Então, comigo assim, na minha força, né? Então, o que é ser um ajudante sem essa força? Sabe, Luísa, nós podemos ser os melhores professores, mas se na nossa prática nós não demonstrarmos isso para os nossos alunos, eles falam que é só da boca para fora. E aí precisa ser internalizado. Né? Mas você está fazendo um caminho lindo, muito lindo. Ixi, muito lindo. Muito maravilhoso isso que você traz sobre a
esse abraçar mesmo da espiritualidade, né, nessa nossa prática, dessa Sim, ajuda, né? Que até o tema da nossa live é ajuda que exatamente. ajuda. Qual que é essa postura verdadeira que ajuda? Porque na realidade é exatamente isso que você traz, na medida em que a gente consegue mergulhar nisso, a gente consegue verdadeiramente olhar para o outro e tudo que ele traz. Porque eu sinto que tudo aquilo que a gente nega em nós, na nossa história, na nossa vida, na nossa jornada, a gente também nega na pessoa que senta na cadeira Exatamente. ao nosso lado. Como eu posso, como que eu posso ajudar de fato, né? E uma vez você me lembrou de algo que eu fui fazer uma sessão de fotos uma vez, logo que eu estava bem começando assim para usar no Instagram. E a fotógrafa que foi fazer as fotos, ela não conhecia muito não conhecia nada de constelação. E eu peguei meus bonecos, quis tirar foto com os bonecos, jogando os bonecos para o alto. E aí ela falou, mas o que você faz? O que é esse trabalho, né? O que é isso da constelação? E me parece que eu acho que aquilo foi tão da minha alma que eu só disse, eu só mostro Isso, caminhos. isso mesmo. E quem vai trilhar se é possível ou não, se existe uma permissão interna ou não, se existe força ou não, e compromisso ou não, não cabe a nós, né, enquanto ajudantes, mas que na medida em que a gente trilha o nosso caminho, que a gente abarca tudo isso, a gente diz sim para tudo, a gente também pode dizer sim para tudo que essa pessoa que senta ao nosso lado e que precisa de algo, né? Porque o Bert também dizia, né? Ninguém senta na cadeira para constelar aleatoriamente. E a gente sempre pode trazer algo, né? Eu tenho essa postura no meu trabalho, eu sinto que a pessoa que ela senta ali, ela pode sempre receber alguma coisa, nem que seja uma palavra, nem que Sim, seja um olhar. E que a gente verdadeiramente consegue mostrar esses caminhos quando a sim. gente se encontra, né? Nesse lugar de centramento, nesse lugar de sentimento, nesse lugar de confiança. Então, e esse mostrar o caminho também tem a ver com passar pelo caminho, que eu acho que é Exatamente. exatamente isso que você traz, né? Não adianta nada, eu posso ler todos os livros do Bert Hellinger, eu posso saber tudo o que ele falou, todas as frases de cor, se eu não viver a experiência viva dessa transformação, filosofia É. sistêmica, eu não consigo ajudar. A sistêmica, ela, se ela não for vivida, a gente percebe logo. Porque o cliente, porque antes da gente abrir a boca, a postura chega. A postura chega, né? Por exemplo, se a gente fala de algo, as pessoas vão nos ver e vai dizer, oh, isso aí é um falso brilhante, né? Então, verdadeiramente, nós vamos ficar impregnados daquilo que a gente acredita que fez conosco. A pessoa chega e ela diz, olha, aqui eu posso ficar, aqui eu posso ancorar, aqui eu vou ter mesmo uma fala que alguém falou até nos comentários, né? A professora Elton, uma postura firme, e foi necessário, porque no início, ou eu me valia mesmo de criar um jeito, um protocolo, que é o que eu quero fazer, que nós vamos falar sábado, né? Isso. Que protocolo é esse? Porque tem um protocolo para online, tem um protocolo para o presencial com boneco, tem um outro protocolo com pessoas. E quando você tem grupo, o que, que a gente faz com quem está à volta, né? Ninguém vem assistir constelação. Esse dia eu falei para um povo aqui, quem veio assistir? Todo mundo levantou a mão, né? Que era todo mundo, gente que vinha a primeira vez. Falei, ai, vocês precisam ir embora. Vocês precisam ir embora, porque eu não vou deixar vocês assistirem. Não tem como assistir, eu vou estar sendo. Então, a gente vai com um pouco de leveza, uma brincadeira aqui, uma brincadeira ali, não é? Mas nós vamos entregando que todos vão participar da constelação. E aí a gente usa calma, mas é uma postura. E a postura, quando ela é confiável, ela é genuína, você só vai aprofundando a postura. Você só vai ficando mais maleável nela. Você vai ficando mais flexível na própria postura. Mas o cerne, sabe? Que a gente pode chamar de caráter. Caráter. Porque a gente precisa ter um caráter enquanto ajudante. Que é o caráter que vai dizer aquilo que a gente faz fora. Nossa, quando eu estou sentada. Então a pessoa diz, não, eu quero aprender com a Luísa. Ah, tá, eu quero aprender com a Elza, eu quero aprender, sei lá, com quem quer que seja, não é? Então, o que, que tem lá que me junta, né? O que será que fez com que a gente tivesse uma liga dessa, tão grande?
né? Porque a sensação que eu tenho é que nós temos um caminho, é interessante, e não é por acaso, né? Parece que tem algo muito grandioso sabe, se avolumando e tal. Mas o que fez com que a gente tivesse essa harmonia? O que fez que você, sabe, você e eu, a gente pudesse, e outras pessoas que eu faço live, né? Nossa, então é a postura, Luiz. É a postura. Eu olho, eu confio. Lá tem um caráter, lá tem uma índole, lá tem uma decisão. É uma decisão, né? Tem uma decisão. A minha decisão já é uma decisão mais curtida. Mas aí você vai observar também na professora Elza que eu estou sempre renovando. Eu estou sempre renovando a minha decisão. Porque senão eu sentaria naquilo que é velho lá do... Não, aquilo eu uso como uma referência que também não me deixa esquecer tudo aquilo que nós tivemos que pedir permissão para fazer. E aí eu digo para os meus alunos, né? Olha, a gente já fez uns atalhos. Pelo amor de Deus, né? Não precisa passar pelo que nós passamos, que é o que você chama sair, né? De muita coisa velha. Então, mas a postura, Luísa, ela precisa ser construída. Precisamos falar isso. Então, qual é o desejo dessa professora? Porque eu não estou indo para São Paulo com objetivo nenhum, sabia? Eu não tenho objetivo. Agora, pergunta para mim se não está cheio de intenção aqui. Está sim de intenção. E, ao mesmo tempo, sem intenção nenhuma. O que é isso? Que paradoxo é esse que a professora Elza traz? Porque, assim, tem uma intenção de entregar o know-how. O que é o know-how? A caminhada. Esse nome em inglês aí, né? Entregar a caminhada. O que é a caminhada? Dizer também que é possível que você estimular que a gente possa ter ajudantes que olhem para o jeito que nós fazemos. E que se não fosse verdadeiro, não teria durado. Porque eu construí a casa na rocha. Ó, lá vamos nós de novo para a Bíblia. A minha casa, como consteladora, foi construída na rocha. Na rocha. Isso não quer dizer que não venha vento, que não tenha tempestade, que não tenha o mar revolto, porque também tirar um pouco esse misticismo, né? Mas também não é possível ser constelador com curso de final de semana. Eu aqui não quero provocar ninguém, mas eu preciso também, porque muitas pessoas vêm, professora, eu não sei o que eu faço. Eu digo, qual a duração da sua caminhada? Eu já tenho muitas mentorias individuais, né? E eu disse, qual é a sua jornada? Ah, fiz isso, só isso que tal. Olha, eu sugiro a você que você descubra um bom grupo de constelação e vá lá. E sirva o campo como você, a sua pessoa. Você vai ver quanto que você vai compreender a leitura de tudo, aquilo tudo que você teve no seu curso. Porque quando tem medo, Luísa, ele não está preparado. Se o medo é demais, porque o medo ele protege. Mas então, que tipo de ajudante? Então, sábado, esse é o nosso caminho, Luísa. Até estou te contando já ao vivo, né? Nós não vamos convencer ninguém. Depois nós até combinamos mais particularmente. Mas nós não estamos aqui para convencer ninguém. Nós estamos aqui para dizer o quê? A gente ama o que faz. E o que é servir a vida, sabe, Luísa? Eu sinto que nós precisamos desenhar um pouco mais. Porque é muito fácil papagaiar Bert Hellinger. É muito fácil. E ser constelador no Brasil é diferente de ser constelador num outro país. Porque aqui nós temos o mundo dentro do Brasil. Você tem um mundo. Você constela para ucraniano, para polonês, para brasileiro, para os indígenas, para os portugueses, para os holandeses. Então, é muito essa coisa de achar que ah, não, brasileiro dá um jeitinho. Gente, em constelação, por favor, não tem jeitinho. Não pode ter jeitinho. Até porque brasileiro também, já faz muito tempo que passou essa história que brasileiro dá um jeitinho. Brasileiro é criativo, que é uma outra coisa aí, né? Mas um pouco isso, né, Luísa? E no domingo, por que a Elza botou lá assim, para todos? Porque é para todos mesmo. Quem está no sábado decide ficar comigo no domingo. Perfeito! Porque também vai ver como que a professora lida com um grupo tão heterogêneo. Lá vai ter consteladores, né? Lá vai ter gente que chegou agora, lá vai ter homens, vai ter mulheres. Como que a gente fala sobre essa vivência sensorial? Porque o nome constelação ele já está muito desgastado também.
Ele é provocativo, muitas vezes a gente entra numa searas aí, até porque a gente não contribui para falar do nome, né, Lu? Precisa falar do nome, Exato. precisa desmiuçar um pouco isso, desmistificar um pouco, né? Enfim, também. Maravilhosa. Eu quero reforçar aqui, aproveitar que você já deu aqui para nós um gostinho do que vai ser no sábado, para convidar todas as pessoas que estão aqui. Vai ser um evento fantástico que a Elza tá? Vai promover aqui Claro. em São Paulo. Eu estarei lá no sábado, então vai ser uma alegria poder contribuir com a jornada dos profissionais. Eu amo estar nesse lugar e vou trazer um pouquinho da minha experiência, aquilo que eu, exatamente a partir do que você traz, de vivência, de atender, né? Que era uma coisa que logo que eu terminei a minha formação com a Solange, que é uma É mestra Solange do fantástica quê? também, ela Solange. dizia, Solange Olha que Bertão, lindo. Ai, é vou dar uma maravilhosa, eu olhadinha amo nela. ela e ela é muito parecida com você em muitos aspectos, Elza. Eu lembro que quando eu comecei a fazer minha formação, eu falava, gente, eu tenho duas mestras. Eu tenho a Solange, que é a minha mestra mesmo, que está me orientando aqui, e eu tenho a Elza, que dá o meu suporte aqui no Solange, YouTube, que eu perdão, assistia vídeos perdão, todos os dias. Bertão, perdão. com T. E ela sempre falava que nessa construção da nossa postura de ajudante, a gente vai aprender mesmo e Sim, apreender na vivência. Então, ela até dizia: pode ler todos os livros, mas vai para o campo, vai participar de grupos, vai isso, representar, vai atender online, vai atender presencial, vai atender em grupo, isso, ganha isso. volume, repertório na alma, né? O peso anímico que Bert Hellinger falava, que a gente só Sim, consegue na prática. Eu acho que é por isso que é tão difícil das pessoas compreenderem verdadeiramente, primeiro, o impacto e o potencial de transformação que o trabalho das constelações tem e a compreensão mesmo cognitiva, né? Porque fica tudo muito é. etéreo, fica tudo muito longe. E sinto que a gente tem um compromisso mesmo, e é isso que eu trago, assim, muito fortemente para todas as pessoas que eu posso, que é realmente desmistificar tudo isso e trazer para esse lugar da experiência vivida. Então, todos os profissionais que estão aqui, terapeutas, coaches, psicólogas, consteladoras, que querem entender um pouquinho mais como é que funciona isso, porque me parece que é um campo de contribuição Maravilhoso, para todos os maravilhoso. profissionais da ajuda. O nosso convite está reforçado aqui para que vocês estejam com a Elze e comigo lá no sábado e no domingo. O link para inscrição está na bio dela. Vou colocar nos meus stories também, que eu coloquei essa Tem, semana. Ainda tem vagas, tem, né, Elze? Imagina, a gente está tem, falando com o claro que pessoal tem. aqui. Então, para que vocês possam aprender mesmo, vivenciar esse campo tão fantástico. Tenho certeza que vai ser extraordinário. Meu coração já ficou todo assim desde ontem, quando eu comecei a pensar. Até falei para minha mãe, vou comprar um vestidinho novo para eu ir lá. Ah, então eu também vou comprar um novo. Que Ah, eu eu e também vou comprar um novo, minha filha. Não quero nem saber. que vai ser um Para a momento Fernanda muito que eu estou no especial, meio. muito significativo para mim. Desculpa, Muito significativo. Imagina, não tem problema. E você, e aí, Elza, eu queria mais uma vez, né, reforçar o quanto eu comentei esses dias nos stories, quando eu recebi o seu convite, que eu falei, ai, gente, eu não posso nem fingir costume com esse convite aqui, não, porque a gente não pode se acostumar com coisas fantásticas, extraordinárias que acontecem na nossa vida. Então, receber esse convite de estar com você no sábado, Elza, para mim foi um presente e também foi uma resposta para a forma como eu estou me posicionando agora, para realmente viver a minha verdade, viver a verdade do trabalho das constelações também enquanto uma instância espiritual, sim, e que não que seja um trabalho que a gente usa, né? Não, mas que ele abarca assim o nosso viver espiritual e essa potência de amorosidade que você traz. Então, realmente vai ser uma alegria. Eu estou muito feliz, espero encontrar com muitas pessoas claro. que estão aqui lá também, que eu falo, eu amo o digital, mas o presencial Maravilhoso, né? tem um Maravilhoso. negócio, né? É, O presencial tem a gente poder sim, poder se olhar no olho, poder sentir, né, as é nossas vidas pulsantes. Então, eu maravilhoso estou mesmo. muito feliz, muito honrada É, eu pelo sinto que, presente. assim, eu confio muito, confio, sempre confiei, né? Que estaremos lá e o que quer que nós decidamos com o nosso coração de entregarmos
tá dentro de um totem, né, de possibilidades que é somente de alavancar, porque nós, os vanguarda, tanto que, por exemplo, a Cristina Florentino, que é uma vanguarda também, ela vai poder estar comigo no domingo. Amanhã tem a live com ela, né? Mas ela vai poder estar comigo no domingo. Eu tenho o Frederico, né? Também eu o convidei, talvez eu falei, vai lá me dar um cheiro. Falei para ele, né, brincando, vai lá me dar um cheiro, né? Porque eu sinto assim muito importante esse movimento que eu estou fazendo, de também poder mostrar que a gente não precisa construir nada sozinho, que nós podemos ter ajudas, que nós podemos estar junto, que cada um vai contribuir com a maravilha do seu extraordinário. Então, quando eu convido, eu estou, além de validar, não é? Além de validar, junto, olha, o quanto que você pode contribuir para esse caminho, que para mim foi muito solitário. Nós, os primeiros, nós fomos muito solitários nisso, né? E ainda nem falávamos alemão, a gente dependia mesmo de um intérprete, né? Hoje nós falamos aqui abertamente sobre tudo. E também, né, Luísa, eu sinto que, como foi um chamado mesmo para mim, quase de uma responsabilidade, não é? É claro que eu pretendo ficar mais em Curitiba, porque aqui eu tenho uma estrutura já organizada, montada, agora eu devo alavancar mais uma sala aqui do lado, tudo. Porque eu sinto que aqui eu posso fazer movimentos e posso trazer vocês para cá, para oportunizar, né? E Curitiba não é tão longe, está tão tranquilo aí com a questão do aéreo, com antecedência, né? Então eu falei, bom, mas eu vou para algum lugar para poder startar isso. E também como uma possibilidade de a gente poder parar esse tsunami, né? Esse furacão em torno das pessoas meio que se procurarem e não se acharem, sabe? É como se eu tivesse uma possibilidade de dizer, gente, tem um outro jeito, calma, não precisa ficar um rapaz que até lida com, acho que com coach, ele fala do mar vermelho, né, que às vezes a gente se encontra, sabe, é tanta informação, que o barco passa, você perde o colete salva-vida, você não sabe onde você se agarra, não é? Então eu pensei, puxa vida, então eu vou para São Paulo, levo isso, mas eu vou ter muito trabalho aqui em Curitiba, né? E quero trabalhar, por exemplo, com o Círculo de Homens, o Círculo das Mulheres. E para isso, quer dizer, eu também estou de olho nesse povo que trabalha com essas coisas todas, porque também é o seguinte, eu não preciso fazer nada sozinha, não. Eu ligo lá e falo, escuta, é o seguinte, eu tô aqui. Você topa, tem uma parte. Por quê, Luísa? Porque eu sinto que também, como eu tenho como eu falo, né, que eu tenho uma autoridade sobre isso tudo, mas eu também preciso ir abrindo outros caminhos, né? Abrindo caminhos, trazendo, e que as pessoas às vezes até querem chegar. Um amigo meu me diz isso, Morena, querem chegar e acham que a professora Elza está muito longe. Parem com isso. Eu sou real, pode pegar, pode abraçar, pode beijar. Nós somos reais, né? Porque tudo bem, você é uma youtuber, tudo bem, tá, tudo bem. Você tem lá não sei quantos mil seguidores. Isso, para mim, significa responsabilidade, né? Manter um canal com conteúdo tão específico, tão sério, e manter, porque tem que manter. Agora eu vou revitalizá-lo, né? Maio é aniversário, eu devo revitalizar todo o YouTube também. Trocar ele de roupa um pouco, comprar uma roupinha nova para ele. Comprar um vestidinho novo. Ou um paletó, né? Porque lá é tudo tão sério também. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que São Paulo, para mim, também foi uma oportunidade de dizer para eles, olha, vejo tanto que eu já caminhei, e nem por isso eu deixo de me aventurar para São Paulo, para ter um workshop. Eu não sei quais são as pessoas que estarão lá, e o quanto que isso também contribui na minha postura. Isso foi um jeito de dizer com a minha postura, né? E ajudar um pouco a sair, porque eu me sinto, viu, Luiz? Eu fico imaginando, se eu fosse fazer uma constelação, né? Eu não sei para que lado eu vou, porque é tanta informação, mas é muito. E curso de tudo quanto é jeito, alguém que diz, olha, o meu curso custaria isso, mas eu estou fazendo por R$ 45.
Para onde a gente olha? Eu falo para meus alunos, olha para onde dá certo. Pare, não julgue nada, olhe para onde dá certo. Onde dá certo? Onde dá certo é aqui, não é? Aí começaram a falar que constelação é uma nova profissão. Isso também não sabe, não. Ai, como é que eu vou dizer, Luísa, para a gente não cometer nenhum, nossa, não julgar ninguém, não cometer nenhum equívoco, né? Sabe, ficou um pouco na contramão, assim, sabe? Venha, você faz uma mentoria, você quer ganhar não sei quanto por mês, e isso trouxe uma ilusão também, sabe? Trouxe algumas compreensões que não nos ajudaram, sabe? Então, essa ida minha a São Paulo tem a ver com isso. Olha, eu estou aqui, ó, eu peguei o avião, eu saí, né? Eu já sou uma senhorinha de 38 anos, entende? Então, sabe, o exemplo, ele é muito mais do que a palavra. O exemplo é muito mais, né? Então é isso, Luísa, muitíssimo obrigado por esse espaço. Foi maravilhoso. Eu peço depois licença para colocar essa live aqui lá no YouTube, porque acho que nós trouxemos algumas coisas aí importantes, né? E aí, você que manda agora. Muito obrigada, Elza. Muito obrigada. Quero te agradecer do fundo do meu coração. Vou até abrir os comentários aqui para o pessoal poder agradecer também você. Agradeço a professora Elza pela contribuição fantástica, pelos ensinamentos, pela amorosidade, pelo acolhimento. Todas as vezes que você vem aqui, Elza, eu sinto como se eu estivesse sendo abraçada. É verdade, por coisa Deus. boa. É. E você, é verdade, você para mim é uma pessoa que eu olho e eu digo, é possível a gente fazer esse trabalho com integridade, é possível a gente fazer esse trabalho com verdade, é possível a gente fazer esse trabalho com autenticidade, porque eu digo, eu sou mais espontânea, eu sou mais engraçada, eu tenho muito desse jeito meio menina mesmo, assim, minha mãe fala que é porque eu nasci de domingo, crianças que nascem de domingo têm um espírito mais de moleque, né? Assim, mais de molecagem. Então, eu olho para você como uma verdadeira inspiração de vida, de mulher, de família, porque meu sonho é ser mãe, então eu vejo que é possível você ter um trabalho sério, você contribuir com a jornada das pessoas, mostrar caminhos e ter a sua família, construir aí a sua árvore, o seu jardim. Então, muitíssimo obrigada por ser essa pessoa fantástica, esse ser humano iluminado, esse espírito abençoado nas nossas vidas. E nós podemos estar lá no sábado juntas, contribuindo, recebendo, trocando, abraçando, tirando foto. Eu vou poder tirar vai ser uma foto com você? Sempre comigo. Mas é óbvio, né? Eu que quero tirar foto com você, eu quero fazer um book com você. Vai ser bom demais. Ai. Muito obrigada. A minha casa, as portas da minha casa aqui em São Paulo são abertas para você. Aqui no Instagram, tudo você seu. também, o que Luísa. você quiser. Você também, viu, minha querida? Você também, por favor. Eu quero muito estar disponível para trocas. Eu sei que você aceita com muita tranquilidade. Eu não sei se a Carol pode pôr o link aqui. Talvez as pessoas queiram. Pode. Eu acho que elas não vão conseguir clicar no link aqui nos comentários da live, porque eu acho que ele não aparece clicável. Mas então você põe, ela já perfeito. me mandou, vou colocar nos stories também. Vou colocar nos stories também. Vocês que não seguem a Elza, por favor, vão lá no Instagram dela, façam a inscrição. O link está na bio dela e eu vou colocar também na minha bio e nos meus stories, tá? E por quê? Ela nem sabe, viu, menina? Mas ela já está aqui. A professora, ó, quando o milho está sendo pronto, a minha polenta está prontinha já. Claro, querida, imagina quantas coisas maravilhosas eu vou poder ter, né? E depois eu vou te contar o que vai acontecer com esse movimento que a professora está iniciando. Vai ser maravilhoso, Luísa, vai ser maravilhoso. Você vai ver algo lindo que vai ser para nós um totem assim de possibilidade. Você vai ver. Tá bom? Bora, Luísa, olha lá, ó. Bora, Luísa, tem alguém que quer vir junto com você. Beijo, Lu. Beijo para todo mundo. Um beijo no seu coração. Até tchau. Tchau, gente.